Então, vamos lá, pessoal, boa noite. Então, vamos para mais uma aula sobre análise e registro, tá? A segunda parte. E aí, vamos nessa. Na semana passada a gente seguiu essa agenda, né? Que era a arquitetura do Windows, né? E falou, arquitetura do registro do Windows, na verdade, né? Falou sobre a captura do registro do Windows, como faz o exame na parte de locais de inicialização rápida, né? Verificou lá o auto-run, tá? E hoje a gente vai ver aqui um pouco sobre chave de programas instalados no registro, né? A perícia forense de dispositivo USB e arquivos acessados recentemente. Aí na próxima a gente vê análise de rede, desligamento e aí mais esse recuperação e identificação, tá? Então, a chave de programas instalados no registro, ela pode encontrar chave de registro que indicam que um programa ele está ou estava instalado, né? Isso pode ser importante num processo de investigação, tá? Então, encontrar um programa de esteganografia ou criptografia, que aí ele fornece a indicação de que algo suspeito, né? Algum arquivo suspeito foi criptografado, tá? Ou foi oculto para que o investigador não pudesse ver, ok? E aí, aqui está algumas chaves de registro, né, alguns caminhos aqui que podem ter informações sobre o programa instalado. Né? Então, tem o HQ Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version e Uninstall. Né? Então, algum programa foi instalado, né, e desinstalado posteriormente, tá? Então, eu tenho aqui Current Version, Uninstall, eu tenho o do Current User, né? Tem o HQ Local Machine Software, o 6432 Node. Então, aqui a atenção é que se houver mais de um usuário suspeito, né, tem que olhar, né, que o Current User ele abre por usuário. Então, aqui eu posso ter, se tiver mais de um usuário na máquina, então aqui vou ter que olhar em cada usuário, tá? E aqui no Local Machine, né, se a versão for 64 bits, tá bem? Então, HQ Class Root, né, Installer, Product, aqui tem o código do produto, Source List Net. Aqui eu tenho o HQ Current User, Software, Microsoft, Installer, Produto, código do produto, né? Da mesma forma, tá bom? Então, chave do programa instalado no registro, é possível usar ferramentas, né, automatizadas para procurar, em vez de a gente sair catando, né, em cada registro desse, tá bem? Então, a gente encontra ali parte do programa, se a gente não encontrar diretamente em algum registro, né? Eu posso, parte do programa, rastro das aplicações e qualquer item que esteja oculto, né? Que seja relacionado àquele programa, aquela aplicação que a gente está procurando. Então, a NiSoftware, ela tem uma gama de ferramentas gratuitas para isso, né? Que roda no Windows, tá bem? Então, essas ferramentas rodam no Windows. Ela faz a busca, né, de registro no Windows de forma automatizada, tá? Então, baseado em algum critério de busca. Aqui tem um exemplo, né? Se eu quero pesquisar sobre TrueCrypt, então eu digito aqui o find string TrueCrypt e coloco aqui se sensitive ou não, né? Se 32 ou 64 modos, forma aqui quais são os rivers, né, que ele vai procurar, tá? E manda o scan. Tranquilo? Aqui, se eu quiser o WinRAR, case sensitive. Eu fiz uma busca aqui no 7Z, né? Ele sai procurando aqui, ó, HQ Corrent User, CR, né? HKCR, e mostra aqui os caminhos, tá? Aqui é a Regione, onde é que estava o D, programa 7zip, 7z.exe, tá ok? E quando foi a chave foi modificada, né? Provavelmente foi instalado isso aqui, tá? Esse aqui foi adicionado aqui e foi modificada a chave, tá bem? Então é importante saber que nem todos os programas, tá? Eles precisam instalar uma chave de registro, tá bem? Então, antes de serem utilizados. Acontece que aquele registro, né, quando você vai executar algum programa portátil, por exemplo, né, ele não instala no registro, executa direto do USB, tá bem? E aí você pode procurar por ele com algum software específico, né, ou dentro da pasta prefetch do Windows. A gente vai falar sobre essa prefetch, que é quando uma aplicação, né, um software que você vai utilizar, um programa, ele armazena algumas informações, vamos dizer assim, pré-configuradas ali, para que quando você execute novamente, aquele programa não demore tanto para abrir, tá? Então ali pode ter indício do que você está usando, o que você está abrindo, tá? E aí, no caso do dispositivo USB, tranquilo, pessoal? Em relação a isso? Dispositivo USB, né? A gente sai agora do programa instalado, já existe, vai encontrar agora o dispositivo USB dentro do registro, né? Que o Windows ele mantém um log, né, do histórico com todos os dispositivos USB que já foram conectados, né? Isso é importante se você souber ou tiver a suspeita que a infecção foi feita via algum dispositivo conectado, né? Tá? Então,
Ou alguém conectou, ó, depois que conectei meu notebook, aconteceu alguma coisa, né? Somente para a resposta a incidentes aí. Então, momento da conexão, tá? Ou na casa de crime também, né, na verdade. Né? Se um suspeito, né, ele conectou o USB para copiar alguma coisa, verificar, tem como verificar se foi aquele USB, aquele dispositivo ou não, qual foi, tá? Quem consegue ver o momento da conexão, consegue ver qual foi a conta do usuário que foi conectada, qual foi o ID do fornecedor, o ID do produto, né, a revisão que teve esse produto e o número de série dele, se tiver o número de série cadastrado, tá? Então, o Windows ele armazena essas informações em 5 chaves de registro, tá? E cada uma dessas oferece uma informação diferente. Então, é preciso fazer uma relação entre essas chaves para poder ter uma ideia, né, de como é que o invasor usou, né? Se ele utilizou de algum dispositivo móvel, removível, né? Para conduzir essa ação, tá bem? Então, essas chaves são o HKey Local Machine, né, o System Current Control Set e no USB Store. Então, são tá? Então, nessa chave ele armazena todos os dispositivos USB que foram conectados desde a instalação do Windows, tá? Então, tá tudo lá, informação desse dispositivo, como o ID do fornecedor, ID do produto, né, e número de série, tá? E tem uma observação aqui, que é que se o segundo caractere do número de série for um I comercial, né? Isso aqui que tá mostrando na tela, o Windows ele gerou esse número de série aleatoriamente, tá? Ele não é do dispositivo, tá bem? Então aqui está o exemplo, né? Aqui local machine, tá? O caminho todo, né, do registro, né? E tem a chave aqui. Eu tenho esse VN Kingston, na Product Travel 3.0. Eu tenho aqui o número de série dele, tá? E aqui eu tenho outros dispositivos ó, que foram conectados, tá bem? Disco. E aqui tem informações a respeito desse meu dispositivo, essa minha mídia removível, tranquilo? Então, outro a outra chave é o aqui Local Machine System Mountain Device, tá? Que ele armazena as alocações de letra, tá? E de unidade, tá bem? Aqui, o Local Machine System Mountain Device, eu consigo ver aqui, ó, o caminho, o Mountain Device, e eu consigo ver aqui embaixo, na do DOS Device, na letra I, eu tenho aqui ó, o Data Traveler 3.0, Have, a revisão, tá PMA, P é 0D55 é 628FC, tá vendo? E aqui é aquele serial que a gente tava olhando lá, tá? Ele foi montado com a letra I. E aí, quando você quiser fazer datacave, alguma coisa assim, ou, por exemplo, usar algum programa com FTK ou top, se você pega lá a letra I, né, você consegue saber que foi desse dispositivo que ele foi montado, tá? Então, outra chave, né, o HKey Current User Software Microsoft Windows Current Version Explorer Mountain Points 12, ele registra qual usuário estava usando o Windows, né, quando o dispositivo USB foi conectado. Né? Então, ele registra também a hora da última gravação de cada dispositivo conectado ao sistema, tá? Então, tá aqui, né, eu tenho um dispositivo, né, um número, a data que ele foi criado, tá? Sendo que daqui a pouco eu falo. Então, aqui eu tenho um USB, né, que tem informações técnicas a respeito do dispositivo USB que foi conectado, né? A última vez que o dispositivo USB foi conectado ao computador, investigado também, né? Então, eu tenho aqui o caminho ó, é 0D55, né? O número de série lá do device, ele foi ligado na porta 3.0, USB Store, o service, contém flags, o endereço que foi utilizado, class ID, tá? Então, uma gama de informações a respeito aqui do nosso dispositivo USB analisado, tá? Então, a gente também pode investigar, né, identificar a primeira vez que o dispositivo foi conectado, tá? E aí procurar pelo número de série USB, né? E ele fica dentro desse caminho aqui, né? Normalmente no C2 pontos, né? C2.Windows Inf Setup API.dev.log para Windows Vista 7 e 8, o Windows Inf Setup API.upgrade, né, .log para o Windows 10, tá? E aqui eu abro ele, é um arquivo com algumas milhares de linhas, tá? Que tem aqui dispositivos, da horário, data do drive, data do drive, qual foi o dispositivo conectado, o tipo, tá? E aí, para não ficar só nisso, né, na munheca, a gente catando cada 5 chaves, a gente pode procurar utilizando o USB DeView, tá? Isso aqui para o Windows, tá? É um software da D-Software também. Então, você dá 2 cliques lá, bem simples. Ele mostra aqui, ó, Data Travel, aquele King Host que a gente tava, Kingston, Data Travel 3.0 USB. O serial dele aqui, né? A última vez que foi modificado, tá? Dia 6 de 7 de 2020.
E aqui é quando ele foi plugado pela primeira vez, né? 6 de 4 de 2020, tá? E aqui tem uma outra quantidade enorme aqui de dispositivos USB que foi conectado com seu número de série e tal. E aqui bem mais fácil, né? Aqui tem mais linhas, né? À esquerda você consegue sair catando aqui em vez de olhar registro por registro, tá? Para procurando o dispositivo que você quer saber, tá? Então facilita bastante aí, tá bem? Porém, né, nem todos os dispositivos USB vão deixar rastro, tá? Então, o dispositivo que usa o MTP, né, que é o protocolo de transferência de mídia, como Android, BlackBerry, você conecta para transferir fotos ou coisas do tipo, ele não deixa registro, né, não deixa rastro, na verdade, no registro. Então, é preciso ter uma ferramenta especializada para fazer análise disso aí, né, como é o USB Detective, tá? Ele tá aqui, ó, usbdetective.com, tá? Tem a Community Edition, né, uma Community Version, né, uma versão Community, tá? E aí ele mostra semelhante ao que a gente viu no USB Device, só que engloba também os dispositivos que utilizaram com o MTP, tá? O MOS, o Media Transfer Protocol. Tudo bem, pessoal? Pessoal, falando sobre informações sobre o Windows, né, a gente consegue encontrar informações relativas ao sistema operacional através da chave de registro, tá? É importante constar algumas dessas informações no relatório pericial, dependendo da situação, tá? Então, essas informações podem ser encontradas algumas, né, na chave é, HKLM, né, Local Machine. Então, Software, Microsoft, Windows NT, Current Version. Então, tá aqui, tá? Current Version, eu consigo ver aqui o Product Name, né, o Windows 10. E aí você vê o resultado, se é ROM, se é... e etc. Data Center para Server, né? Você vê qual é o PFName, a data de instalação, tempo de instalação, o Product ID, tá? De 4, a versão do Windows, tá? E aí uma gama de informações, a edição que você tá, o Product ID, PFName. Então, uma quantidade de informações enorme você consegue ver sobre o sistema operacional dentro desse registro, tá? Aqui eu tô com o registro do o regedit aberto, né? E alterando, mas a gente consegue ver isso. Isso aqui a gente sabe que é um arquivo, né? O arquivo software. E a gente consegue mexer isso em qualquer editor de texto, tá? Claro que não é simples, né? E trivial como tá aqui bonitinho, né? Mas a gente consegue ver ferramentas de outra forma, tá bem? Então, para encontrar o nome do computador, né? Tem outro caminho, né? Tem um local machine, um LM, system, correct, Ctrl 7, Ctrl, computer name. Tá aqui, eu consigo ver o nome, tá? Botei aqui. Então, outra forma a gente vê os registros mais, os arquivos mais usados recentemente, né? Eu chamo do MRU. São registro, no registro, né? Ele mantém um log das atividades realizadas no sistema. Então, é possível encontrar os últimos arquivos acessados, né? Os processos carregados na tela inicial do sistema, os últimos arquivos executados, configurações de rede, entre tantas outras coisas mais. Tá? E os arquivos utilizados mais recentes são o MRU, né? É o Most Recently Used. São listas de programas usados, né, recentemente em arquivos abertos que o sistema operacional Windows salva dentro do registro do Windows, tá? Então, desculpa, pessoal, também são visíveis para qualquer usuário no menu suspenso do programa, né? Então, com o MRU é capaz de você ver, né, a lista de sites visitados, e aí o Windows ele faz isso não apenas para o IE, tá? Mas também para outros programas como o Microsoft Office e outros vários programas, tá? Aqui está a chave de registro, né, do que você pode encontrar. Então aqui que a gente usa software Microsoft Explorer, type de URL, né? URL. Aqui que a gente usa software Microsoft, o Office, Explorer, né? O OpenSave, Open RunMRU, Reset Docs, tá? Então você consegue ver uma gama de arquivos, né? De aplicação e de URL que você visitou anteriormente, tá? Os arquivos mais recentes visitados através dentro da chave de registro, tá? Então tá aqui, né? Eu consigo ver isso com o OpenSave Files View, também é uma ferramenta da NiSoftware que automatiza isso, tá? Então a gente vem procurar um por um, a gente consegue ver isso aqui, né? Dentro do C, tá? Qual foram os últimos arquivos abertos, né? Então tem um hash, asas.jpg, hash.csv, hash2, downhall, blá blá blá, os, entendeu? E aqui quando foi aberto, o último arquivo modificado, ou quando foi criado, ele pega aquele MacTime e mostra pra gente aqui, tá? Qual o tipo de extensão, tudo bem? E aqui é o Execute Program Lists, né? Programs List, que é outra ferramenta da NiSoftware, tá? Essa ferramenta da NiSoftware, ele fica dentro do... Você pode baixar, claro, lá no site da NiSoftware, mas ele também fica dentro do Kine, né? Lembra que a gente falou sobre Kine, o sistema operacional forense específico, né? Para isso, né? Para esse fim. Então, dentro do Kine, quando você monta o dispositivo USB, ele... Quando você pluga esse dispositivo USB, né? Quando você
pluga ele no Windows, por exemplo, ele tem várias ferramentas de investigação. Uma delas é essa quantidade de software da NISoftware, tá? E quando você pluga ele para executar como boot, ele abre o Kine. Então, é importante perceber isso, né? Então, você consegue ter um dispositivo USB, né, um pendrive, por exemplo, para fazer a investigação na máquina a quente, na máquina live, né, com essa quantidade de dispositivos, ou na máquina pós-morte, né, que você consegue plugar ela no USB, colocar o seu HD duplicado lá, a sua imagem forense e analisar ele também, tá? É importante esse negócio 3.0, né, é importante porque o USB 3.0 por causa da velocidade de leitura e gravação, né, de escrita. Então, com o USB 2.0 ele fica uma velocidade mais lenta, quando você bota um USB 3.0 já melhora significativamente isso aí, tá bem? Então, a gente também consegue analisar essas informações com o SIFT, né? Estou falando aqui, a gente comentou na aula passada, de como montar e analisar isso como se fosse uma máquina live, né? Uma máquina análise quente, ou fazer isso, né, com a cópia, né, do nosso dispositivo ali montada como USB, tá? Então, mas eu consigo também fazer essas informações, essa análise junto com o SIFT, tá? Eu coloquei aqui o link e essa imagem aqui mostrando como fazer a análise de registro, né, e montar uma timeline creation aí com de sistema de arquivo com o SIFT, tá? Então o SIFT também tem a quantidade de ferramentas, né? Posteriormente vai mexer um pouco mais com ele para que vocês tenham essa familiaridade, tá bem? E aqui tem algumas referências, tá? Da nossa aula de hoje. Então, o livro do Perícia Forense, né? O Windows Forense Analyze. Aqui o Infocrime, tá? Que é a análise de registro. Também lá do Infocrime. O The Windows Club e do SANS, tá? Que é esse link aí do CIF. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, só mandar.